Então, pessoal, vou me apresentar minhas duas convidadas queridíssimas, né? Eu sou Luza Neri, sou endocrinologista e fui introduzida nesse mundo aí que a gente chama de lipedema, que na verdade é o mundo, né, Norma? Depois Norma vai comentar sobre isso. Mas a gente foi puxando um fio de uma meada, a Valéria também depois pode falar sobre isso, e hoje a gente entende que é um mundo muito maior do que esse, que é a minha parte que é endocrinológica. Então, mas eu sou endocrinologista, fui apresentada ao lipedema por uma paciente e trilhei esse caminho e realmente não acredito em acasos, então acho que estou aqui participando de um grande movimento que acho que vai trazer muitas respostas para as pessoas. Minha formação também é em clínica médica e também fiz MBA em atenção primária, então o que eu gosto mesmo é essa parte da clínica em geral, né? Gosto da endocrinologia, mas gosto da clínica toda. E minhas convidadas são Norma. Norma depois vai se apresentar melhor, vou até passar a palavra para ela. Norma é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Fui apresentada para ela quando eu militava na atenção primária e nós estamos juntas de novo. E também Valéria, que é a nossa paciente lá do programa, né, do nosso instituto. Nós temos um instituto chamado Instituto Lipelife, que a nossa missão é trazer esse atendimento globalizado. Então, não é um atendimento só médico, a gente tem a Norma, né, como psicóloga, temos nutricionista, temos fisioterapeuta. E aí eu vou pedir para a Norma se apresentar melhor e depois a Valéria, tá bom? Vou passar a palavra para vocês, meninas. Obrigada primeiro pelo convite, né? Eu não estou te vendo, Luza. Eu não sei se é normal assim, eu estou vendo a Valéria e não estou vendo você, tá? Não é pode Também não. para mim. Ah, então deve ser normal. Cabem duas aqui na tela. Então, eu sou Norma, sou psicóloga, né? Já formada há 30 anos. Sou psicoterapeuta corporal também, né? Então, isso me dá uma base bastante forte para entender e compartilhar e poder ajudar as pessoas, né? Que o lipedema traz essa questão do corpo, né? Muito presente. E, e um sofrimento muito grande em função, porque ela não lida só, né? Se a gente for pensar do impacto emocional do diagnóstico, eu não sei nem se é já para eu começar a falar, ou se eu só me apresento. Não, porque eu já Você vai se vou indo. empolgando, né, Norma? Eu vou me empolgando. Aham, aham. Pode começar a falar, com certeza. Né? Então, assim, a gente pensando como é que se dá o impacto, né? Primeiro a gente vai pensar numa doença crônica. Então, a doença crônica, ela já te traz uma situação aonde você vai ter que se rever, né? Você para e fala assim, nossa, peraí, quem sou eu agora? Porque por mais que a gente convivia com determinada situação, né? E lógico que aí a doença ela pode ser gravíssima, ela pode ser aquela doença que está ali nos incomodando dia a dia, mas ela não coloca em risco a nossa vida, né? Então, vamos pegar a questão do lipedema, ela vai te trazer uma necessidade de mudanças de hábitos. Então, o impacto inicial, né, ele pode ser, puxa, agora eu estou entendendo mais ou menos o que acontece comigo, mas isso não significa que o sofrimento vai ser menor. Eu entendo, mas eu tenho isso, né? E como é que eu vou lidar com isso? Eu posso pegar nas minhas mãos e falar, bom, eu tenho que fazer algo, eu tenho que buscar ajuda ou de profissionais, de amigos, quem é que vai me trazer informações. Eu posso, num primeiro momento, negar, fazer uma negação e não e eliminar, né? Não, essa pessoa está falando coisa, não está falando coisa com coisa, ou seja, uma dificuldade de entrar em contato com essa nova realidade. Por quê? Porque é isso, é uma nova realidade, ela vai te trazer desafios, desafios de mudanças de hábito, desafio de se olhar, e não é só o desafio consigo mesmo, né? O lipedema, até pela própria característica, nos coloca em desafio com a sociedade, porque tem julgamento, né?
E como as pessoas não têm ainda grandes informações a respeito, vem com estigmas, né? A pessoa não se cuida, ela sabe, deveria parar de comer porque confunde com obesidade, né? Então tem tanto estigma em cima dessas situações e isso traz um sofrimento muito grande. Quando a gente pensa em mudança de hábito, é difícil às vezes a gente sair do nosso, não sei nem se eu vou chamar de zona de conforto, mas uma zona conhecida. É difícil a gente sair dela, né? Eu não posso mais comer determinada coisa, eu vou ter que colocar atividade física na minha rotina, que é muito positiva, mas nem todo mundo tolera, né? E não vai ser qualquer tipo de atividade, tem atividades específicas, né? A gente sabe. Então, assim, a alimentação é algo para a vida. Então, isso é um impacto, é um desafio muito grande, né, para as pessoas. E isso pode trazer estresse, trazer ansiedade, né? E quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de estresse, porque a gente está lá, eu não quero, eu me sinto ameaçada por essa nova realidade, eu não quero isso para mim. E a gente sabe que o estresse aumenta a inflamação do corpo, né? Em função, aí a Luzanelli pode falar melhor do que eu, Uhum. em função dos hormônios que mobilizam tudo, e assim, lipedema, né, já traz a questão da inflamatória, né? E a ansiedade, o estresse, ele pode contribuir com o agravamento dessa situação. Então, assim, a importância do suporte emocional é isso, né? A pessoa, além da pessoa ter um espaço onde ela possa colocar tudo que ela está sentindo, não é só no primeiro momento pode ser, né? Ela vem, ela chora, ela fala, não quero isso para minha vida, tá difícil, mas aí a gente tem que ajudá-la a reorganizar, se reorganizar, se olhar de um jeito diferente, poder mobilizar todos os recursos, né? Para as pessoas conseguirem ultrapassar e poder viver bem com esse diagnóstico, com um quadro, né? Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, e aí a gente vai fazendo um bate-papo. Vamos fazer um bate-papo então, Norma? Já Vamos, que a vamos. Norma puxou esse gancho já te chamo, tá, Valéria? O Tá bom. lipedema, então, é uma doença que tem um fundo, falando assim brevemente, né? Tem um fundo hereditário muito importante. Então, quando a gente se diagnostica, ou quando o paciente se diagnostica, ele consegue dizer, em geral, qual familiar que foi atingido. Então, tem esse componente hereditário marcado por mudanças hormonais, então a pessoa já trazia essa carga genética em algum momento que, em geral, a pessoa consegue identificar. Eu vou pedir até para a Valéria para contar essa história, se ela se sentir à vontade. Então, a pessoa às vezes fala, eu entrei na puberdade. Então, era uma resposta que eu não tinha para os meus pacientes antigamente. Eu era uma criança magra, entrei na puberdade e comecei com sintomas. Então, hoje a gente sabe que tem a mudança hormonal nessa pessoa que já tem alteração genética. Acontece, então, um processo crônico inflamatório. Pode ser a puberdade, pode ser o início do uso de anticoncepcional, pode ser a gravidez do primeiro, do segundo filho. Isso que a Norma trouxe, olha quanto peso a gente trouxe para uma gravidez, né? Que o corpo modificou e às vezes a gente colocou na grávida, e isso acontece até hoje. Todo o peso, como se não tivesse um processo ali biológico, fosse só questão de posicionamento dela. Ela se posicionou, a grávida se posicionou errado, e não é isso. Então, pode ser a menopausa ou alguma medicação no intercurso da vida, por exemplo, remédios para câncer de mama, né, bloqueadores hormonais, podem piorar o lipedema ou iniciar o processo. É um processo inflamatório e fibrótico, então essa não é uma gordura de obesidade. Pode ser que as duas doenças coexistam, mas é uma gordura diferente, uma gordura inflamatória e que leva uma série de consequências. Então, quando a gente interrompe o processo, a gente pode trazer de volta muitas das questões que a pessoa tinha perdido, por exemplo, até a mobilidade, a questão da qualidade de vida, dores, alterações do sono, e vem as alterações da alma, as alterações do humor, que são muito comuns nessas mulheres. Então, existe uma coexistência de doenças como depressão, ansiedade,
pode ser que seja uma coincidência, mas pode ser que seja realmente consequência dessa doença inflamatória. É muito complicado a gente entregar todas essas respostas, porque a gente não tem todas, né? É uma doença que está sendo estudada ainda. Então, assim, ninguém melhor do que uma pessoa que passou por essa experiência. Então, eu queria que a Valéria falasse um pouco de como que foi, que ela se apresentasse, né, e falasse um pouco do como que foi o diagnóstico, como que foi essa aceitação, até para a Norma comentar depois, né? Como que foi seu enfrentamento logo que você teve esse diagnóstico? Como que você se sentiu? Se você se sentiu à vontade, eu queria que você compartilhasse com a gente, que a gente aprende muito com vocês, né? E tem outras mulheres que estão te ouvindo também, e também elas possam ter suas dúvidas ou ter a sua mesma jornada. E aí, de repente, a gente ajuda outras também, né, nesse processo. Sim, estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. A minha jornada ela começou um pouco antes do histórico do diagnóstico do lipedema. Na verdade, ele começou com um tratamento psicológico que eu não me encontrava. Eu tinha meio que perdido minha identidade e eu não sabia direito o que eu queria. Já tinha ficado desanimada com um monte de coisas, estava enfrentando muitos questionamentos. Aí eu comecei um tratamento psicológico ano passado, foi em março, se eu não me engano, abril por aí. E eu fui me desenvolvendo ao longo desse período dos meses passados e tinha entrado na menopausa também, tinha engordado muito e não fazia sentido o estar engordando tanto, porque eu pensava, não comia tanto, mas deve ser menopausa, aquela coisa toda. E eu tenho uma questão de varizes. E as varizes, assim, estavam explodindo. Eu falei, bom, já que não adianta eu tentar emagrecer, porque eu já tentei várias coisas, não consigo, eu vou no angiologista para poder ver se tem algo que eu possa fazer pelas varizes, pelo menos, algo estético. E aí, quando eu consegui consulta, que eu fui num determinado angiologista, não sei se, né, acho que não vem o caso falar o nome agora, ele examinou, foi uma consulta ótima. E aí ele pegou e falou, virou assim para mim, Valéria, alguém já te falou que você tem lipedema? Já te deram esse diagnóstico? Eu falei, não. Eu já tinha ouvido falar, desculpa, tinha ouvido falar sobre lipedema, mas não achei que esse fosse o meu caso. Ele falou, não, olha, tem tudo para ser. Vamos concluir os exames, concluiu, e falou assim, eu acho que você deve procurar uma nutricionista e fazer alguns exames, começar a atividade física. Eu tinha recomeçado Pilates, só tinha um mês. Ele falou, não, tá ótimo, mas ainda não deu para ver. Você vai ter que aumentar a sua carga de atividade física e procura um nutricionista. Só que aí é aquilo que eu saí de lá bem, tranquila, aquilo que a Norma falou. Gente, quando eu desci no hall de entrada, eu pensei, eu almocei, vou tomar um café. Que a ficha começou a cair, eu fui pesquisar o que era lipedema. A ficha começou a cair, eu não consegui engolir nada. Porque o impacto foi muito grande na minha vida. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso que eu tenho? Isso não tem cura. E a palavra assim, não tem cura, é muito forte, muito pesado. Ainda bem que eu já vinha de um tratamento psicológico que já estava me equilibrando em muitas áreas. Então, assim, eu até questionei Larissa, eu falei, Larissa, eu não sou a pessoa indicada para poder participar dessas lives, porque minha perda de peso ela não é tão significativa. Mas aí, durante essa semana, eu estava vendo o assunto e falei, não, a questão emocional, ela é realmente comigo, é uma coisa que me pegou muito forte. E aí, saí de lá pesquisando um monte de coisa, mas eu não achei nada que assim me identificasse logo de início. A nutricionista que ele indicou não tinha consulta, isso era final de novembro. Ela só tinha consulta para fevereiro. Mas eu continuei tentando várias coisas, assistindo coisas de pessoal de outro estado e tal, e até que por acaso eu achei o instituto aí, o Lipelife. Mas mandei um contato também,
Demorou um pouco, né? Natal, Ano Novo, essa coisa toda, mas responderam. Aí eu falei assim, eu quero fazer uma drenagem linfática, tem como marcar horário? Aí a secretária respondeu, olha, tem que passar por uma avaliação e tal. E nisso que eu fui com a avaliação com a doutora Larissa, aí o diagnóstico foi fechado realmente. E eu acho que eu fiquei lá, assim, mais passada ainda com a história, entendeu? Ela sabe que eu saí de lá meio estranhando, meio desconfiada, né? E foi por aí. E aí, depois fui para a doutora Tamires, depois tive uma consulta com a doutora Luzaneri e venho sendo acompanhada por elas até agora. A minha trajetória foi mais ou menos assim. E Norma, me fala, você ouvindo essa história de Valéria, quais são as suas sensações? Você sempre ouve essa história? Essa história de Valéria é uma história que eu ouço sempre, né? Assim, uma Uhum. pessoa. Vou te falar qual é a minha impressão, tá, Valéria? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas é uma pessoa que apesar de ter tomado um susto, né, ter lidado com essas questões profundas de uma doença crônica e tem todo aquele, né, Norma, como que a gente lida com a notícia da doença, isso que a Norma falou, né, tem uma fase, às vezes, até de negação, uma, Uhum. uma fase de frustração, né, Sim. a pessoa se sente frustrada, mas depois a gente pode ajudar aí a ter uma fase de se ressignificar, né, mas eu vejo que a pessoa, por um outro lado, ela experimenta uma alegria do fato de ter respostas, né, Valéria? Porque tem muitas questões Eu não, que elas não tinham sido respondidas ainda. eu não trabalho muito com a questão da negação, não. Depois que me fala, algumas horinhas depois eu começo a pensar naquilo ali, entendeu? E tomei a decisão, a decisão de enfrentar, né? Porque muda a vida da gente completamente. Isso é E o interessante, gatilho. né? Uhum. Porque eu ia até te perguntar a respeito, né, do que você acha que o acompanhamento psicológico te ajudou, né? Porque na realidade você foi buscar antes o acompanhamento por outras questões, né? Então assim, já tinha uma abertura da parte sua de se questionar e buscar, né, a tua identidade, né? Mas peraí, quem sou eu direito aqui, né? Parece que eu estou meio perdida de mim, né? O corpo estava incompatível com a minha cabeça, assim, não estava batendo, entendeu? Isso, né? E a gente pode contar com distorções também, né? Em casos assim, Cara, distorções da imagem corporal mesmo, né? Então, assim, o trabalho psicológico é ajudar a reorganizar tudo isso, né? As emoções, como é que eu me vejo. Então, assim, escutando Valéria falar, a gente percebe que já tinha um impulso dela de ir em busca de resoluções, né? Uhum. Então, mas às vezes a gente não pode generalizar, né? Tem pessoas que nunca nem pensaram nisso, né? E às vezes vem o preconceito também. Não, eu vou para o psicólogo, né? Eu vou buscar ajuda psicológica, mas eu não estou doida, né? Eu não estou maluca. Eu preciso dar conta das minhas coisas sozinha, né? O que vão falar se eu for para o psicólogo? Então tem todas essas questões também. Então, assim, tudo a gente sente e lê a realidade a partir de uma história de vida, né? Então, como é que eu vou reagir também a um diagnóstico? Está pautado dentro de como eu enxergo as coisas, né? De como eu fui construindo o meu jeito de ler a realidade. E quando a gente recebe um impacto de uma doença, chacoalha tudo por com dentro. certeza. E a gente precisa colocar. O ideal é que a gente coloque as coisas no lugar, porque se a gente falar, não, não quero ver isso, deixa para lá, as consequências podem ser piores, né? Porque tem agravamento do quadro, né? Tanto físico quanto psicológico. Sim. E Porque Valéria, eu você, sentia a- muito. Ah, pode você falar. acha assim que antes, né, de ter o diagnóstico, assim, você acha que sofreu algum tipo de preconceito?
em algum momento, assim, você se sentiu injustiçado? Você até trouxe essa fala aí, falou, não, eu já fiz dieta, né? Fazia tudo direito, não conseguia perder peso. Isso, em algum momento, pesou para você? Essa questão é que Norma está falando uma coisa muito interessante, assim, existe a Valéria, né, a pessoa, o jeito que ela vê o mundo, o jeito que você, a ideia que você tem sobre si mesma, não é isso? Que você tem sido Sim, ajudada, que você tinha até uma ajuda antes do diagnóstico de lipedema, não é isso? Para se sim, encontrar, né? sim. Mas existe uma leitura que o mundo faz da gente, que é independente da nossa, né? Em algum momento dessas pessoas que te envolviam, eu tô falando de familiar, gente que às vezes até gosta de você, ou mesmo o médico, né, que em tese está do seu lado, você se sentiu assim, injustiçada, ou de alguma maneira que as pessoas tiveram esse olhar crítico sobre você? Você se sente à vontade de falar isso com a gente? Como é que foi isso? Certeza. Meio que velado, mas sim, sempre tipo, aí a gente acaba arrumando uns jeitinhos para se defender, né? Tipo assim, eu sempre fui meio gordinha mesmo e tal, sou fofinha, né? Aquela coisa de tenta fazer mais alguma coisa, mais uma atividade física, comer menos açúcar, né? Mas eu falava assim, mas eu já pensava, eu já tô comendo menos, não tô nem tomando um café com açúcar, reduzir bastante coisa, é incompatível o que eu como com o meu peso, né? E já até comentei com a doutora Larissa, já ouvi esse tipo de coisa, né? Do fato de estar acima do peso, que poderia fazer algo mais por isso, que era por minha culpa. E agora já ouvi, tipo assim, você tá doente porque você emagreceu muito? Uhum, Então, assim, a gente pode ver por aí que não dá para andar pelo olhar do outro, né? Porque as pessoas vão sempre tá julgando. uhum, Então, eu me pauto pela questão hoje da saúde, nem é do peso em si. Porque não sei se a doutora Larissa chegou a comentar com você, e uma das coisas que eu tinha um questionamento no psicológico também, é porque eu sentia muitas dores físicas. Cheguei aí em outro endocrinologista, cheguei em um reumatologista e todos me mandaram procurar um psiquiatra, porque eu não tinha nenhum motivo em exames que pudesse dizer justificar, que né? justificar aquelas dores que eu dizia estar sentindo. Aí eu Uhum. falei, gente, mas não é possível, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada comigo, né? Porque eu tô sentindo essas dores. Isso não é coisa da minha cabeça, né? E aí, quando eu comecei o tratamento, eu comecei com pequenas coisas, tendo mudanças muito significativas. Sim, para mim, o tratamento está sendo a palavra-chave, uma palavra até que eu não ouvia há muito tempo, e eu recebi alguma coisa e me chamou a atenção, que foi a questão de miudezas, pequenas coisas. Para mim, além do impacto físico, a questão da mobilidade, as dores praticamente zeraram, né? Coisas simples que eu não fazia antes, tipo sentar para colocar um cadastro, cadastro com naturalidade, isso me era difícil, eu já não estava fazendo. E eu falava assim, o que vai ser de mim daqui a 20 anos? Ou daqui a 40, se eu viver o tanto que minha mãe vive? Eu não vou ter autonomia nenhuma. Eu tenho que procurar alguma coisa. E por todos esses caminhos que eu passei, ano retrasado, por uns 8 médicos, nenhum me deu resposta, entendeu? E foi aí onde eu comecei um questionamento, foi onde a parte psicológica me ajudou muito. A psicóloga tem me ajudado muito. Sim. Norma, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sabe? Eu acho sensacional, Valéria, que você está falando. Pois é, Essa coisa das pequenas coisas, né? Dos pequenos ganhos. E às vezes a isso. gente abrir mão também de pequenas coisas, assim, que a gente achava, eu gosto tanto disso, falar, mas isso está prejudicando a sua saúde. Ah, mas não tem tanto impacto. Só que antes disso, deixa eu só comentar que o Coraça falou uma coisa super interessante aqui. Se você que estiver vendo essa live e quiser comentar também, fica à vontade. Mas ele estava falando do apoio dentro de casa, né, Norma?
O apoio desse núcleo familiar. Que familiar. às vezes esse núcleo que é onde a gente deveria ter apoio, a gente não acha, né? Muitas vezes a gente é até vítima de crítica nesse pequeno núcleo, que talvez É, seja que doa até mais do que o mundo que nos envolve, né? Mas eu queria que você exato. comentasse essas duas coisas, da questão do apoio familiar, porque às vezes um familiar Uhum. está ouvindo a nossa live, e eu fico assim, eu fico super feliz quando vai o marido, a filha junto, eu acho sensacional essa troca. Às vezes a mulher traz o marido, né? Depois você pode falar isso, Valéria. Fala assim, eu queria que você falasse para ele também o que você falou para mim. Porque às vezes o marido também achava que ela estava ali sem fazer um investimento correto, por isso que não estava tendo resultado. E eu queria que você falasse sobre essas pequenas mudanças, pequenos ganhos, né? Eu estou lendo um livro assim sensacional que fala sobre hábitos atômicos, no sentido de atômico de átomo mesmo, né? Coisas pequenas com ganho enorme para a nossa saúde, né? Acho que já tem um impacto enorme quando a gente fala tem que mudar. Parece que é algo assim estratosférico, né? E se a gente for ter que fazer mudanças drásticas e grandes, a gente não assimila, né? É muita coisa, né? Não dá para ser tanto. Então, eu sempre digo, olha, vamos começar pelo que é mais fácil, um passo de cada vez, né? Até, assim, é a mudança do hábito, né? Coloca uma coisa na sua vida de mudança, adaptou, aquilo já entrou, passa para o próximo, porque vai ficando mais fácil. Agora, o que eu vejo, né, que a Valéria traz é a questão da aceitação e da adaptação, né? Então, no primeiro momento, você tem que aceitar aquela condição. Aceitou a condição? É assim? Então tá. Então, como é que eu vou me adaptar a ela? E aí sim, começar a fazer esses pequenos ajustes, que é fantástico, né? Porque parar de sentir dor, É verdade. né? Viver com Inclusive, dor assim, é a compreendo. Mas meu marido, inclusive, que começou a perceber isso com mais naturalidade, porque geralmente eu chego, primeiro dia de serviço do ano, sou professora, chego morta. Aí eu cheguei no primeiro dia toda alegre e bem e tal. Ele falou assim, olhou, né? Achou estranho. O dia que eu calcei o tênis assim, dentro do carro mesmo, dobrando a perna, calçando o tênis, e falou, não, mas tá muito diferente, né? Um mês só e já tem essa mudança toda, mas foi também impactante nesse sentido. Dentro de um mês, o alívio foi total nas então, dores. o tratamento certo, o tratamento correto, com você disposta e aberta para fazer todas as modificações, então casa, né? E a coisa flui. E Sim, com certeza, isso tem um impacto psicológico positivo enorme, né? Porque você estava falando uma coisa que é importante, as pessoas julgam, elas cobram, né? E aí a gente precisa trabalhar a autoestima e aprender o que é importante, né? O autocuidado é esse olhar interno, é eu poder olhar para as minhas necessidades, né? E esse é um trabalho importante porque, como eu tinha falado antes, a gente enxerga o mundo, né, e vê com a nossa realidade, com a nossa lente, em função de tantas coisas que a gente aprendeu, sentiu, né, reagiu durante a vida, desde que a gente nasce ou até antes, né? A gente vai aprendendo esse mundo. Então, assim, eu preciso. Tem pessoas que vão dar muito mais atenção ao que os outros falam a respeito dela, né? E isso deixa a nossa estima mais vulnerável, mais abalada, vamos dizer assim. Então, eu preciso me fortalecer internamente. Isso, logicamente, é um processo. sim. Estava querendo falar alguma coisa, Valéria? Eu percebi isso, que houve até melhora na questão psicológica, quando duas pessoas, principalmente a primeira, quando me disse, tipo, você está doente, né, há uns 20 dias atrás, que no primeiro momento eu até assustei. Aí eu levei assim na brincadeira, aí depois eu pensei, olha, até que eu tô bem, assim, internamente, né, psicologicamente,
talvez em outro momento aí porque as pessoas que ouviram não gostaram do que a pessoa falou. E aí, não, mas é absurdo ela falar isso, como é que fala com a pessoa desse jeito? Eu falei, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu estando bem é o que tá importando, entendeu? É Então, assim, isso, percebi que o tratamento está surtindo efeito realmente. né? Porque é um ganho que você tem que ninguém tira. Sim, É uma transformação interna, né? Porque ninguém vai falar para você, não, não pensa desse jeito, pensa assim. Mas tá, eu posso até escutar o que você está me falando, mas eu não sinto assim, que tem uma grande diferença entre eu pensar, eu sentir e eu poder integrar essas duas partes, né? Eu sim, penso desse jeito agora e eu sinto, então eu me aproprio daquilo que eu estou pensando, porque eu estou sentindo isso no meu corpo. Então a pessoa pode vir, pode falar para você, e você vai olhar e falar assim, ela não entende de nada, não sabe de nada, tá tudo certo, Uhum. né? E se sentir, tá bom, não tô doente, né? E às vezes não precisa nem se justificar. não, estou fazendo uma reeducação alimentar, não fico me justificando, né? Tá tranquilo, eu tô bem, é o que importa. Então, o apoio emocional é fundamental para você chegar nesse ponto, né? De estar tranquila, de estar com tranquilidade. Valéria, assim, só para aproveitar uma ponderação aqui de Larissa, você achou que essa questão, é uma coisa que eu sempre pergunto, você achou que o diagnóstico, no primeiro momento, parece que esse diagnóstico pesa pra gente, né? É assim, quem tem uma doença crônica, né? A gente tem um peso de estar doente. Eu era uma pessoa saudável, agora eu tenho uma doença crônica, né? Assim. Mas você acha que, por outro lado, não tem uma liberdade nisso? Não foi libertador? Algumas respostas suas? Conta dessa trajetória. Tipo assim, eu queria que você colocasse assim, tem alguma coisa que foi mais desafiadora para você em termos emocionais? Tipo, eu estava mais emocionalmente apegado à dieta, por exemplo, a comida, ou eu não conseguia fazer exercício físico. Eu tenho pacientes que falam isso. Dieta eu sempre fiz, mas nunca consegui fazer exercício físico. Então você está de repente diante de um desafio. Agora você tem uma doença crônica e você precisa fazer para ter saúde, né? Você acha que esse peso assim estético, quando sai a estética e entra a saúde no jogo, fica mais fácil a gente aderir, a gente pensando dessa maneira? Me conta o que você pensa disso? Como é que foram as suas estratégias? Eu pensava que era mais uma questão estética, né? Uhum. Eu pensava que fosse uma questão estética, até que eu me deparei com a questão que é saúde. E por não entender antes o que era, eu oscilava sempre de peso. Na gravidez eu tive esse problema, depois agora na menopausa. Então, a questão estética, ela pesa bastante. Novamente aí, Norma, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia subir numa balança, né? Então, assim, eu tinha muito problema com isso. Teve que ser trabalhada essa questão psicológica primeiro, para eu chegar nesse momento. Mas a questão da alimentação, que a doutora Tamires sugeriu, né? O açúcar, a lactose, questão da retirada da lactose e do glúten. E aí, quando ela falou no glúten, eu pensei, bom, vai ser muito difícil, porque a maioria das coisas que eu gosto tem, né? E se em casa não me ajudarem, vai ficar mais difícil. Mas não foi. Daí uma semana eu já estava super adaptada. Para mim, a parte de atividade física foi a mais difícil, porque eu gosto do Pilates, mas eu ia assim, meio que empurrada. E estava querendo fazer hidroginástica há muito tempo, que eu gosto também, mas nunca coincidiu. E por acaso, esse ano coincidiu, em janeiro aconteceu todas as coisas. Aí eu falei assim, as coisas estão conspirando a meu favor, né? Porque eu nunca consegui entrar na hidroginástica e agora eu consegui e está sendo ótimo. O dia que eu não vou, eu me arrependo.
né? Porque eu me sinto super bem. Eu saio de lá assim, parece que eu já deixei 1 quilo lá na água, né? 2 quilos. Fico super bem. Então, assim, o mais desafiador para mim foi a questão da atividade física. Não, mas você quer comentar um pouquinho sobre essa questão de não conseguir olhar no espelho? Você sabe que eu tinha, Valéria, uma colega na faculdade, era uma mulher magra, e ela não subia na balança de jeito nenhum. O dia que ela subia na balança, a gente era muito animado, né? Muito criança, assim, vamos dizer. Aí a gente corria atrás dela para ver o peso e ela pulava fora da balança. Então, assim, é uma sensação que persegue mulheres magras, mulheres obesas, as mulheres em geral. Elas não querem nem se pesar. Né, Norma? A gente vê mulheres, inclusive, muito magras com esse medo, né, da balança. É uma distorção mesmo da imagem, né? É difícil da pessoa se ver e o medo, né? O medo do ganho de peso. E isso a gente pode pensar em questões traumáticas, né? Porque a gente pode ir até para pensar na anorexia, né? Porque a pessoa, quando ela se vê, ela já é magra e se vê com excesso de peso, ela não se pesa porque ela tem medo, na realidade, assim, se você olha no espelho e você é magra, se vê magra, né? Mas ela não consegue se perceber dessa forma, né? Nem com o próprio esquema corporal. Então, assim, ela evita, eu não quero ver, né? Evita pesar na balança, provavelmente pode evitar de comer também, né? Então, são questões importantes que realmente precisam ser tratadas, né? Porque se elas não são tratadas, elas podem evoluir. E aí a idade com a qual começa, né? Tudo isso tem uma implicação. E verificar o que está acontecendo na vida dessa pessoa, que ela está com questões afetivas tão importantes assim, que está interferindo no modo de vida dela, na alimentação, em como ela se enxerga, né? Então, são questões mais profundas, que precisam de muita atenção. É verdade. Passando agora para a fase final aqui da nossa live, sabe o que eu queria saber de você, Valéria? O que que você teve de ganho, assim? Se valeu a pena abrir mão aí desse glúten, né? Não sei se você abriu mão, como é que tá a Miris, né? Até a Miris, como que ela negociou com você? Eu falo que vocês são inspiradoras, sabe? Eu conheci nessa trajetória mulheres que comiam errado, não faziam exercício físico, e as rainhas do iFood, tem até uma rainha do iFood. E aí hoje uma pessoa que cozinha, come saudável, tem uma relação boa com o corpo, faz o enfrentamento da doença. Então, vocês são uma inspiração pra gente mesmo, né? E a gente acaba se inspirando e fortalecendo os laços, assim, também, até para poder continuar nessa caminhada. Mas o que você acha que você teve de ganho, se valeu a pena? Como é que são suas expectativas para o futuro? Você acha que dá para continuar com essa dieta? Ou ela tá terrível? Dá para fazer exercício físico ou tá ruim demais? Me conta como é que Agora, você está encarando isso. na segunda consulta de retorno com a doutora Tamires, eu tinha perdido cerca de 2 quilos. E foi ali entre Natal, meu aniversário, aniversário da minha mãe e tal. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. E aí eu falei com ela, poxa, mas eu me esforcei, tive uns deslizes, mas me esforcei, perdi 2 quilos só. Eu lembro que ela até parou assim de escrever alguma coisa e postou e falou assim, olha, não minimize esses seus pequenos ganhos. E que na verdade foram muitos, porque 2 quilos perdendo aí entre Natal, seu aniversário. Foi, tem ano que eu não tenho bolo, esse ano eu tive 2. Olha os desafios, né? Mas consegui e tenho sido consistente aí nessa perda de peso, mais ou menos de 2 quilos por mês. E com isso, mais uma vez eu chamo a atenção para mim, para os detalhes, né? A hora que ela falou isso, eu falei assim, bom, eu vou me cobrar menos, vou ter metas talvez assim mais viáveis e progressistas, porque eu vi que às vezes eu queria tudo de uma vez, eu não ia conseguir. Essa é uma luta que eu vejo que é diária, tem que ser aos poucos, entendeu? E eu tenho conseguido. Eu falo com a doutora
Larissa, eu enfrento uma mesa de bolos semana toda na escola e eu passo tranquila por ela, sabe? Sem aquele negócio, poxa, eu queria ter comido, não, tal. Eu tenho conseguido fazer isso. Brinquei com a doutora Tamires na última consulta, ela falou, o que, que tem de novo? Eu falei assim, olha, eu nunca gostei de ser fotografada, sempre detestei. Aí eu estou lendo um livro aqui, Mulheres que se amam. São várias mulheres que contam a sua história. Uma delas fala que ela, depois de vencer algumas barreiras, que ela queria fazer um ensaio fotográfico. Eu falei, gente, já sei o que, que eu quero. Opa, Fazer um ensaio fotográfico. que Então, coisa assim, boa. porque eu estou conseguindo me olhar no espelho. Esse foi das atividades, né, que a psicóloga tinha me dado ano passado e que eu tinha super dificuldade, porque eu corria do espelho, né? Agora eu já me olho no espelho, minha balança, geralmente confere com a balança do doutor Tamires, né? Então, assim, eu vejo que eu quero ter qualidade de vida. Isso é uma coisa que eu, assim, não abro mão mais. E eu sei que, independente da estética, a minha qualidade de vida, ela passa por essa questão da alimentação, né? Da atividade física. Eu quero ter autonomia, porque eu não sei por que 10 quilos só faziam tanta diferença assim né, na minha vida, porque não foi só a perda de peso, né? Então, melhorei muito, meu humor, ansiedade, eu não imaginava que tivesse alguma ligação com ansiedade, né? E por acaso, eu não sei, tem. Brinco com a doutora Larissa, eu fiquei anos sem dirigir. E agora meu marido me leva para as consultas e vai para o serviço dele e eu volto para casa. Eu moro na Serra. E geralmente ele depois pergunta como é que foi, porque ele sabe que eu fico super tensa e com medo, nervosa e tal. Aí eu pensei, ó, gente, estou dirigindo. Eu não tinha me dado conta que eu voltei a dirigir. Não faz sentido uma coisa com a outra, mas são coisas assim que têm acontecido comigo, né? E eu gosto de andar de bicicleta. Eu falei, gente, vou comprar uma bicicleta. Porque uma pessoa até riu de mim, se tinha comentado, quando eu falei um tempo atrás que eu ia andar de bicicleta. Eu falei, você não aguenta andar de bicicleta? Onde você está com a cabeça? E eu falei, não, agora eu aguento andar de bicicleta. Eu vou comprar uma bicicleta e vou andar. Então, assim, tá valendo a pena. Eu estou conseguindo coisas pequenas aos olhos dos outros, talvez, mas que para mim não tem preço, como diz outro, tem valor, entendeu? Foi uma mudança de vida para mim significativa e que está contagiando outras pessoas. Aqui em casa já começou, né? Então Agente já. de mudança, né, Valéria? Sim, Valéria, minha pergunta para você, essa live hoje é um desafio para você? muito. Quando a Larissa falou, eu até falei assim, poxa, eu sou super tímida, eu sou muito na minha, né? Eu sou mais de ouvir, de escutar do que de falar. Eu não tenho muito a acrescentar diante de outras pessoas que eu vejo, né? Mas depois, diante do tema, eu falei, não, vai que de repente tem alguém, seja uma única pessoa, que também passa por isso, né? E esteja nesse conflito, seja por menopausa, seja por uma gravidez, seja por estresse no trabalho. Porque eu até falei, a menopausa piorou a situação, mas eu comecei os edemas, foi com um trabalho muito estressante, 2020, 2021, e eu parecia uma pessoa assim, eu ficava tipo deformada, toda deformada. E aí de lá para cá que começou essa busca, foi um estresse muito grande, né? E aí depois logo entrei na menopausa e a consequência foi isso tudo aí. Norma, comenta para nós aí. Valéria, acrescentou? Me conta. Como é que... Que percurso fantástico, né? Porque Fantástico, né? ela está abrindo espaço dentro dela para receber tanta mudança. E é interessante, né, que ela foi fazendo mudanças e espaços se abriram e ela foi descobrindo novas possibilidades, né? Verdade.
fantástico, né? Assim, eu acho que as pessoas, elas têm que se dar isso de presente. Pegou um presente mesmo, né? É É um verdade. presente. E essa coisa dela modificar o meio, né? Agora, agente de Sim, mudança no meio dela, né? exatamente, interessantíssimo, né? Porque assim, ela está enfrentando, então, são desafios. Estar aqui hoje é um desafio, mas é um É, desafio, sim, não. Eu posso falar sobre isso, né? Eu tenho propriedade para falar sobre isso. É, você fala com verdade. autoridade, né, Valéria? A gente percebe a autoridade na sua voz, assim, de quem tá vivendo mesmo, né? É diferente. E assim, o que você falou sobre perder 10 quilos, você perdeu 10 quilos de uma gordura inflamatória, tava te inflamando, né? Um processo Camila crônico, recebeu 9 quilos só de gordura. gordura, é. E a gordura, ela tem várias funções, então, assim, a gente tá falando da alma, né? Mas você me deu um gancho para falar da questão biológica. A gordura tem várias funções. Ela está no nosso corpo para proteger a gente, né? Para garantir barreira térmica, senão a gente morreria de frio. Para garantir barreira mecânica, senão a gente se machucaria muito. Para manter os órgãos no lugar que eles devem estar. Para formar vitamina, para formar hormônio. Então, tem um papel a gordura. Nós estamos falando de uma gordura que está inflamada e está modificada. Então, está te inflamando. E tem uma resposta sistêmica. A gente tem paciente que tem uma lesão do dente, uma inflamação do dente, dói o joelho. Então, o corpo não é ali um órgão isolado. A gente tem uma relação sistêmica entre os órgãos. E hoje a gente entende que tem uma relação sistêmica também com os nossos sentimentos, né? Então, se falta uma Totalmente. vitamina, às vezes falta ferro, e a pessoa está se sentindo deprimida, né? Se falta vitamina B12, ela não tem. Ah, eu tô sem iniciativa. E às vezes está faltando a vitamina, um hormônio fora do lugar. Então, a gente tem que entender a pessoa como um todo, né? Eu fico muito triste quando eu vejo, assim, meus colegas dividindo, né, as pessoas. Claro que eu não sei todas as coisas, mas você pode pedir, né, uma ajuda e tal. Mas eu não posso entender você só como aquele joelho que está doendo, né? Eu preciso te entender toda. Então, isso aí entra o papel do psicólogo que sabe isso, que milita em todas as áreas, né? Tudo reflete. Até a pele, né? A gente fala que a pele é um órgão de comunicação lá dos sentimentos. Às vezes a pessoa está toda cheia de alergia e é só porque ela não está lidando bem, por exemplo, com questões do trabalho. O corpo dando para ela uma resposta. Então, assim, você vê que você teve esse ganho aí excelente, né? E o resultado extraordinário com uma perda de peso que você até considerou pouca, né? Tem mais desafios, você vai perder mais peso, mas já dentro desse contexto já tem essa melhora enorme, né, Norma? Fala um Sim, pouquinho sobre isso, né? Dos pequenos ganhos, né? pequenos, É, grandes Grandes ganhos, né? ficam, quando eles se juntam, né? O que você falou de autonomia, gente, que isso é sensacional. Voltar a dirigir. Eu falo para meus filhos assim, que não tem nada mais libertador do que falar inglês e dirigir. Você estava perdendo uma coisa que eu considero libertadora, né? Você poder ir e vir, ainda né? está na minha meta também. Aprender inglês está na minha Olha, lista. ótimo aí outro desafio para você. Né, pra gente se comunicar, ver. Enfim, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer ainda, né? Ainda dentro. Tem muitos sonhos, né? A gente não pode deixar eles morrerem e ficar limitados, né? Nem se limitar. Eu acho que pra gente realizar, primeiro a gente tem que sonhar, né? Tem que querer e depois e tentar. O que deu pra fazer, ok, o que não deu também não tem problema, né, Norma? A gente faz outras Sim, coisas. claro, claro. Né? Se não Mas dá é pra quando a correr, gente é chegar. garoto, a gente anda de bicicleta na praia de Cambori, né? É isso aí. Adaptações, né? Então, gente, nós vamos encerrar nossa live, né? Eu quero agradecer demais as minhas duas convidadas. Queria que elas dessem uma palavra final, se tiverem que dar algum conselho, né? Alguma sugestão. O que vocês falariam nessa jornada que vocês têm? Nosso tema é lipedema, né? Então, o lipedema é essa doença crônica inflamatória que precisa ser encarada. Muitas das mulheres não têm diagnóstico, ou o diagnóstico está confuso, a gente está confundindo com outra doença. E a gente tem percebido que os próprios pacientes, às vezes, se identificam em lives como essa, ou em alguma literatura, alguma coisa
da internet, ou alguns médicos dão um diagnóstico, mas em geral os pacientes que chegam para mim são colegas, né? Por exemplo, a Valéria já deve estar sendo esse agente aí, eu não sei como é que ela é, mas às vezes as pessoas que passaram por essa jornada identificam outras e falam com jeito, até porque sabem o jeito, em geral sabem um jeito melhor de falar, porque foram abordadas também. Então, colegas médicos também têm, a gente tem visto que tem estudado a respeito, então acho que o diagnóstico vai aumentar. E aí eu queria que elas dessem esse conselho final para a gente se despedir dessa live. E eu queria agradecer, porque eu realmente é sensacional estar com Norma, é sempre muito bacana, ela me ensina muito. E você, Valéria, assim, é inspiradora, tá? Queria te falar isso, eu sempre falo isso para vocês, meninas, e agora está diante de mim mais uma, porque a gente vê essa jornada de vocês realmente com muita inspiração, assim, com muita admiração. Pode começar, eu queria começar por Norma. O que você acha, Norma? Com uma palavra que você daria, final? Então, né, eu acho sim que as pessoas precisam buscar o acompanhamento psicológico, né, psicoterapia, e com psicólogos capacitados. Né? Acho que isso é muito importante. O suporte emocional ele é importante porque ele oferece esse espaço de escuta diferenciado. Né? É um espaço onde a pessoa pode se colocar ali de uma forma diferente, porque assim, não é um amigo escutando, né? Vai ser um profissional trabalhando ali para ajudar a chegar nesse ponto que a Valéria está chegando, né? Então, assim, é importante tirar esse tempo, até para esse silêncio, vamos dizer, esse silêncio interior, né? Que é uma prática que vai desenvolvendo essa força interior. Essa força interior ajuda, aumenta, reforça, fortalece a sua autoestima. E a partir daí, quando a gente está com a autoestima fortalecida, a gente dá passos, né? A gente começa a se escutar as próprias necessidades e relativizar um pouco a fala externa, né? Nós somos seres de relação, mas a gente primeiro precisa se escutar, a gente não pode ficar com um olhar só para fora, né? Para fazer as transformações, a gente precisa dessa escuta interna. Então, buscar ajuda psicológica, ela é fundamental, não tem nada de preconceituoso, né? A gente, todo mundo tem as suas vulnerabilidades, a gente passa por momentos onde a gente se sente mais fragilizado, que a gente precisa de um olhar, uma mão para ajudar a gente nessa trajetória. E você, Valéria, fala para mim, o que você deixaria para essas mulheres que estão te escutando agora? Olha, assim, eu queria voltar para todo mundo, né? Tipo, por mim, todo mundo que eu ia identificando, assim, já mandava para lá, para um tratamento imediato, mas cada um tem seu tempo, né? Eu já identifiquei algumas pessoas na minha família e tal, alguns amigos, amigas, né? Principalmente, acho que é mais recorrente em mulheres, mas cada um dá uma importância devida, ou não sei se não é o tempo da pessoa, né? Então, a gente aguarda. Eu queria, assim, deixar uma coisa que eu acho que é muita dificuldade, talvez, que a gente tem para aceitar, é que quando você ouve que não tem cura, essa palavra não tem cura, né? Pelo menos ainda, ela tem um peso muito grande, né? Então, e aí eu quero chegar no que e no agradecimento que eu tenho para fazer para vocês, assim, porque esse apoio, né, que vocês nos dão é um privilégio que nós temos aqui no Espírito Santo, que muitas pessoas no país ainda não têm, não conseguem isso. E é um instituto de primeira linha, né, de primeira ponta. Então, assim, nós somos privilegiadas e vocês são, assim, valiosos para nós. Porque eu sou a prova viva dessa busca por profissionais em outros lugares que eu não encontrei. Eu vim há 3 anos buscando isso e não encontrei. Então, assim, eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão a você por tudo que vocês têm feito por nós. Gente, eu que agradeço muitíssimo a vocês, meninas. Muito obrigada. Agradeço por todo mundo que esteve nessa live com a gente. Valéria, você é inspiradora, eu falo sempre isso para vocês, e motivadoras, né?
Queria agradecer a todo mundo e encerrar, dizer que nosso instituto, né, nós somos o Lipelife, estamos lá. Se você, mulher, se identifica com lipedema e se você se sentir à vontade, nós podemos realmente, nossa equipe multi, podemos te ajudar e estamos às ordens, tá bom? Um beijo, meninas. Fica com Obrigada, Deus. um beijo Tchauzinho. grande. Até Boa mais. noite. Até. Tá?